Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 162, Esperemos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é o autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desempares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje com o tema Esperemos. E foi utilizada esta passagem anotada de Mateus. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Emmanuel vai nos explicar o seu entendimento para essa lição. Ele diz que nós temos que evitar as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Dá para nós entendermos que quando nós vemos alguma pessoa que está praticando mal, nós muitas vezes queremos julgá-lo. Mas ele diz que nós não podemos dar essa sentença definitiva, que ele é uma pessoa completamente do mal. Ele vai explicando aos poucos para nós. Diz ele que da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Olha que interessante. Realmente o pântano, ele pode ser feio, pode ter algum odor, mas ele é fértil, porque muitas vezes flores lindas
aparecem no pântano. E diz que da pedra áspera vale-se da solidez. Através da pedra, o granito, por exemplo, nós fazemos bancadas de lavatórios e outras coisas mais. Nesta outra parte, ele diz: da areia seca retira utilidades valiosas, da substância amarga extrai remédio salutar. Ele está se referindo que a areia retira utilidades valiosas. Por quê? Porque ela é fundamental, por exemplo, na construção civil e outros motivos mais. Uma substância que é amarga, como antigamente as nossas mães, nossos avós, nos davam um remédio amargo, mas ele extrai um remédio salutar, ou seja, que vai nos sarar ali daquela coisa que está nos adoecendo naquele momento. E por isso que ele compara, dizendo que o criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. A palavra prestimoso é a palavra que vem de préstimo e indica generoso, dedicado e útil. Assim, um prestimoso companheiro pode se referir a uma pessoa confiável, leal e sempre disposta a apoiar nos momentos de necessidade. Então veja a visão que Emmanuel tem sobre um criminoso. Mas ele não para por aí. Veja bem, ele diz que o malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Quando a gente lê essa frase, a gente fala, mas não é possível. Um malfeitor é um malfeitor. Em um determinado livro, que eu não me lembro o nome, havia em Nova York um homem muito mau. Ele matava muitas pessoas e fazia muitas coisas ruins. Mas certa vez, a polícia de Nova York fechou o cerco onde ele estava, que era num apartamento. E ele então não tinha por onde sair. E dessa forma, os policiais adentraram no edifício e arrombaram a porta e deram diversos tiros nele. E ele não morreu de pronto. Ele ainda teve a última palavra dele, que ele disse que naquele coração tinha um amor para dar. Então vejam bem, ele mesmo não se achava tão malfeitor assim. E é exatamente o que está dizendo aqui nesta parte. Continua dizendo que Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. É muito interessante, né? Nós começarmos a ter esse pensamento. Nessa outra parte ele diz, não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Esta aqui é parte da lição da passagem evangélica. O que significa cana quebrada? Refere-se à compaixão de Deus por aqueles que estão enfraquecidos, desanimados ou em dificuldades. Então vejam bem a visão que nós temos que ter quando a gente lê essa frase cana quebrada. É a compaixão de Deus para aqueles que estão enfraquecidos, desanimados e em dificuldades.
e nem apaga o morrão que fumega. É outra frase que nós temos que também entender. Significado simbólico de compaixão e misericórdia, indicando que Deus não abandona aqueles que estão fracos, desanimados ou quase sem forças. É parecido com a cana quebrada. Todas essas pessoas que estão com dificuldades de alguma forma. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Luzes vacilantes, o que são? Instável, frágil ou prestes a se apagar, como esperanças incertas ou um caminho pouco iluminado. Então, quando nós percebemos uma pessoa que está nessa categoria, luzes vacilantes, que ele está falando, é a pessoa que está sem esperança, o caminho pouco iluminado. Mas Deus não esqueceu dele. Da mesma forma, dessas luzes vacilantes, temos as virtudes imprecisas. O que vem? Virtudes imprecisas. É quando a pessoa tem valores ou qualidades indefinidas, difíceis de reconhecer ou medir, podendo indicar uma moralidade ambígua ou qualidades que não são plenamente compreendidas. Então, essas pessoas também não são abandonadas por Deus. Assim, nós também não temos que desprezar. Nós temos que pegar cada parte dessa lição e trazer para nós. Porque isto que é o importante. Não é somente nós intelectualmente aproveitarmos a lição. É para que nós possamos também praticar. E ele diz, não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Quando nós vemos uma erva daninha cobrindo um arvoredo qualquer, nós não temos que abandonar, nem desamparar. Nós temos que dar o devido valor. E por isso que ele diz, trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Na conclusão, ele diz, se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? E aqui ele fecha para uma reflexão nossa. Deus, que é Deus, ele não condena. É exatamente isso que Jesus falou. Jesus disse que ele era puro amor. Puro amor. E, portanto, ele não nos julga. Como Jesus disse, que ele também não julgava. Quando, naquela situação onde os judeus queriam apedrejar a mulher que se dizia adúltera, que muitos escritores acreditam que não era adúltera, era uma pessoa que estava demente. E por isso eles levaram ela nem sabia o que estava acontecendo. Querido amigo, minha querida amiga, que nós possamos ser mais benevolentes para com as pessoas. Porque quando nós vemos tudo aquilo que está acontecendo hoje com a nossa sociedade, realmente nunca tivemos isso. Mas é o fim dos tempos, para que a gente possa ver o mal que temos ainda na nossa sociedade, para que nós possamos tirar o mal dentro de nós. Porque tanto nós
que estamos estudando aqui o Evangelho, como aquele que não está, todos nós temos essa condição de um mundo melhor. Um mundo melhor nós vamos para um mundo melhor se nós fizermos o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós executarmos, se nós exercitarmos o Evangelho de Jesus, nós teremos um mundo melhor. Agora, esses que estão no mal, que nós não podemos julgar, porque muitas pessoas estão no mal e não aparecem na televisão. Então, essas pessoas, elas vão para um outro mundo mais primitivo, que foi uma etapa que a Terra passou. Muito bom estar com vocês. Espero que eu tenha passado esse conteúdo que eu aqui agora aprendi. Fique com Deus e até mais ver.